Aqui é o professor Reginaldo de Geografia, para nós darmos início a uma aula a respeito do assunto Origens da Urbanização. Nós vamos dividir a nossa aula de hoje ainda, nós vamos dividir em três partes, né? A primeira parte, que ela vai do ano 3000 a.C., nós vamos falar sobre esse processo até a Era Cristã. Daí nós vamos falar o período da Era Medieval, ano 10 depois de Cristo, e depois nós vamos dividir na outra parte, que é a partir do ano 11, do século 11 depois de Cristo. Então, nós vamos aqui começar então por o início das primeiras cidades, que foi no ano 3000 antes de Cristo. No ano 3000, por volta do ano 3000 a.C., na região da Mesopotâmia, foi onde surgiu as primeiras aglomerações de pessoas. Essa região da Mesopotâmia é onde fica o atual Iraque. É o Iraque. Nessa região, pessoal, a primeira civilização se dá por causa do rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, por volta do ano 3000 a.C., há o primeiro aglomerado de pessoas à margem desses rios Tigre e rio Eufrates. Trata-se de uma região semiárida, uma região de pouca chuva. O semiárido não é quando não tem chuva, como na seca, mas é uma região de pouca chuva. Uma época do ano é que tem chuva. Então, nessa região que fica lá no atual Iraque, entre o Iraque e o Egito, é que surgiram as primeiras cidades que nós podemos ter noção, cidades que são Ur e Babilônia. As primeiros aglomerados e cidades grandes, nós vamos citar aqui Ur e Babilônia. Essas cidades, então, elas acontecem nessa região, banhada tanto pelos rios que fornecem água para a população, como também por causa aquela região que ela tem aquelas planícies inundáveis, né? Essas planícies inundáveis, elas fazem um processo de umificação da terra. Então é um vale fértil, né? Esses vales férteis, eles trouxeram então a aglomeração das pessoas. Só que é interessante notar que quando essas primeiras cidades acontecem, elas não são cidades com função de urbanização, conforme nós vamos ver aqui. Na verdade, elas são cidades que elas têm função mais política e religiosa. Nessas cidades, como Ur e Babilônia, existia um rei, né? Existia um líder, que ele tinha uma função de chefe político e chefe religioso. Nessas cidades havia os templos religiosos. Nessas cidades moravam as elites. Nessas cidades havia alguns produtores, fabricavam alguns utensílios domésticos e ferramentas e armas, coisas para o consumo. Mas são cidades, né, que elas existiam em função da zona rural, né? Então não era um processo de urbanização ainda, conforme nós vamos ver aqui. Na verdade, era uma pequena porcentagem da população que morava nessas cidades. As cidades eram centros administrativos, centros de administração política, de administração religiosa, e onde de lá emanavam as ordens que fossem cumpridas na zona rural. Mas a maior parte da população morava lá. O setor de economia era um setor primário, né, voltado para a agricultura e para a pecuária, né? Bom, iguais às cidades surgiram também Pequim, Tebas, Mênfis, cidades que surgiram e tiveram uma certa representatividade. É interessante notar, então, que essas cidades, elas não tinham a função de urbanização ainda, porque, na verdade, ainda era cidade que elas existiam em função da zona
rural. O que seria então o processo de urbanização? O processo de urbanização que nós vamos estudar, que você precisa entender, é um processo onde efetivamente existe uma transferência de pessoas, que essas pessoas elas saem da zona rural e elas vão para a zona urbana. Então, a primeira característica, a primeira situação que existe do processo de urbanização é essa transferências de pessoas que realmente saem da zona rural e vão para a zona urbana. Notadamente, quando uma cidade, uma sociedade tem mais de 50% da sua população morando na zona urbana, aí sim acontece o processo de urbanização. Mas não é só essa mudança de pessoas. Existe uma outra transformação, que é a transformação econômica. Transformação econômica. Quando nós estamos na zona rural, nós temos aqui o setor primário. O setor primário de economia, onde nós temos a agricultura, onde nós temos a pecuária e nós temos o extrativismo. Tá? Então, essa transformação econômica é o processo aonde essa zona rural, com a saída das pessoas da zona rural, o setor econômico ele muda para o setor secundário e terciário. No setor secundário nós temos a indústria e no setor terciário nós temos aqui o setor de serviços. Então, o processo de urbanização é o processo aonde tanto o espaço rural ele é transformado, ele é urbanizado, como também as pessoas que vivem, elas saem da zona rural e vão se localizar nesse espaço urbanizado, nesse espaço transformado, como também nós vamos ver que nesse espaço urbanizado, a atividade econômica ela deixa de ser primária, ou seja, aquela atividade voltada para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo, e ela passa a ser uma atividade do setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário. Bom, voltando ao assunto do início das civilizações, então nós vimos aí, né, que aquelas primeiras cidades que se formaram lá onde é o atual Iraque e o Egito, essas primeiras cidades elas surgiram, mas elas tinham mais um cunho político e religioso do que um cunho realmente de urbanização. Nós vamos ver ainda que nessas cidades existiam uma pequena produção de utensílios, de ferramentas, de utensílios domésticos, de ferramenta, mas era mais para consumo. Começam a se surgir naquelas primeiras cidades, nós vamos ver aí o surgimento de uma zona central, porque a igreja ela ficava no centro da cidade, existia o centro do governo, que ficava também naquela cidade, nessa zona, a elite morava também naquelas cidades, né, dessa época pré-cristã, e haviam já alguns movimentos de mercadores, algum comércio que era feito com aquilo que excedia aquela produção. Então começa, no final desse período, na época cristã, nós já vemos a figura da rua do mercado,
né, no período cristão, no início da era cristã. Nós vemos já a existência da rua do mercado, que ficava próximo ao centro religioso. Nós vemos aquelas que nós chamamos aí de feira já acontecendo. Porém, o que acontece é que a partir do século X, que é o período negro da história, nós vamos ver acontecer o quê? Nós vamos ver que na Idade Média ocorre o feudalismo. E no feudalismo existe um retrocesso nesse processo de urbanização. Por que acontece esse retrocesso? Porque, na verdade, o que estava estimulando as pessoas a se aglomerarem nas cidades era realmente aquele pequeno comércio, era realmente aquela economia mais urbanizada. E a partir de então, quando chega na Idade Média, a urbanização tem um retrocesso. As pessoas das pequenas cidades que começaram a se formar começam a voltar para a zona rural. E na zona rural é que existiam aqueles feudos, que era uma economia também, uma atividade agrícola, eram os latifúndios, era baseado na servidão, né? E tudo que se precisava era produzido naquela região feudal. Tudo que precisava, os alimentos, as roupas, os utensílios, as ferramentas, era todo produzido ali dentro do feudo mesmo e consumido por ali. E aí o que acontece? A figura do comerciante, a figura do mercador começa a desaparecer. O que seria então, meus alunos, o que seria então a cidade... O que era a cidade medieval? O que seria a cidade medieval? A cidade medieval, ela na verdade ela passa a ser o quê? Uma fortificação para proteger os castelos e as igrejas. E algumas pessoas que moravam lá. Né? Não tinha uma função urbana, como eu disse também. Né? Então, nem aquelas cidades, né, aquelas primeiras cidades, que começaram por volta do ano 3 a.C., e nem essas cidades da Idade Média são cidades que tenham função urbana. Eu queria notar também que na era medieval, as cidades elas eram até desagradáveis. As cidades elas eram muradas, existia ainda uma pequena região para se exercer algum pouquíssimo, raríssimo comércio, né? E a verdade é que essas cidades, de longe, se sentia um mau cheiro daquelas cidades europeias. Por volta do século X depois de Cristo, as cidades eram conhecidas pelo seu mau cheiro. Elas eram sujas, elas eram fedidas, e é interessante nós notarmos o surgimento de incêndios nas poucas casas que existiam nas cidades. Por quê? Porque elas eram feitas de madeira. Então nós tínhamos casas sujeitas a incêndio, nós tínhamos um ambiente sujo, um ambiente mal cheiroso, segundo relatos literários da época que eram feitos pelas pessoas que eram os viajantes. Né? Então se conhecia de longe que a cidade estava próxima por causa do seu mau cheiro. Até porque, como a cidade não tinha função de urbanização, você pode até imaginar, né? Como será que era feito, não tinha sistema de esgoto, não tinha um sistema de água, né, encanada, como nós conhecemos, e você imagina, né, quanto que aquela nobreza dos castelos, que com certeza esse mau cheiro não chegava na região dos castelos, e muito menos esse mau cheiro chegava na região das igrejas, porque é um lugar suntuosos, né? Então, de longe, poderia se perceber, fora desses ambientes, poderia se perceber esse desgelo, né? Com aquela cidade, né? Com o mau cheiro e com a sujeira. Bom, felizmente, a partir do século XI, que é a terceira parte que nós vamos estar falando, a partir do século XI, já passando esse período, no século XI existe um ressurgimento, tá, das atividades do comércio mercantil. O ressurgimento do comércio mercantil
ele começa a acontecer, né? Então a figura da burguesia, ela começa a existir, que eram o quê? Os comerciantes e os mercadores, né? Então as cidades começam novamente a produzir, a produção das coisas, dos utensílios, das ferramentas, das roupas, do alimento, começa a exceder. Esse excesso de produção começa a ser objeto do comércio, e quem vai encabeçar, o herói das cidades, é o burguês, né? E esse burguês, ele vai morar onde? Ele vai morar na cidade. A burguesia começa a morar na cidade. Conforme nós vamos ver, os lugares de circulação, que eram os cruzamentos das estradas, as embocaduras dos rios, rotas e caminhos que já eram conhecidos. Naqueles locais começaram a se formar aglomerados de pessoas, que eram aí realmente o ressurgimento, com o ressurgimento do comércio, com o ressurgimento das atividades mercantis, então com o papel da burguesia já ativa, começam a ressurgir as grandes cidades, né? Então, pessoal, o que é interessante notar é que aí, nós nos séculos, passando já para os séculos XIV e século XV, nós vemos o surgimento e já a existência de grandes cidades na Europa, né? Eu vou passar para vocês, aqui no quadro, algumas das cidades com um grande número de pessoas, né? Nós temos aqui algumas cidades como Paris, vou apagar aqui novamente, olha aí, pessoal. Algumas cidades nos séculos, ó, cidades europeias nos séculos 14 e 15. Vamos lá. Nós temos aqui Paris, que já constava com 250 mil habitantes. 250 mil. Veneza com 190 mil habitantes. Ó. Nós temos ainda na Itália, Florença. Florença já tinha 90 mil habitantes. Nós ainda temos na Bélgica, Bruges já tinha 80 mil habitantes. Olha a quantidade, o aglomerado de pessoas já com o ressurgimento do comércio. Vou colocar mais algumas aqui para curiosidade de vocês. Depois de Bruges, nós ainda temos Madrid, que fica na Espanha. Madrid já tinha 53 mil habitantes nesses séculos 14 e 15. E nós temos ainda aqui, ó, algumas cidades com 40 mil. Ó, Roma, Nápoles. E nós temos Bruxelas, na Bélgica também. Essas cidades todas com 40 mil habitantes. Bom, eu queria deixar claro também que nesse século 14 e 15, ainda com essas cidades surgindo, ainda nós não temos o estouro do processo de urbanização. Por quê? Porque ainda nós não vamos ver, não é uma porcentagem ainda de 50% da população que morava na rua, na zona urbana. Ainda a maior parte da população morava na zona agrícola, na zona rural. Então, é interessante notar até aqui, nesse início de aula sobre o processo de urbanização, que nós vamos notar que a primeira cidade, na próxima aula nós vamos continuar, a primeira cidade que se urbanizou foi na Inglaterra, mas isso só no século XIX. Na próxima aula, nós vamos ver a importância do capitalismo e da Revolução Industrial, que aí sim começam a haver essa explosão do processo de urbanização. Resumindo, pessoal, nós queremos deixar bem claro
que o processo de urbanização, ele realmente acontece quando 50% da população mora na zona urbana. Queremos deixar claro também, recapitulando, que o processo de urbanização envolve a transferência de pessoas da zona rural para a zona urbana e também envolve a transferência das atividades econômicas. As pessoas que viviam do setor primário, que é a agricultura, que é a pecuária, que é o extrativismo, passam a sobreviver do setor secundário e o setor terciário, que é a indústria no secundário, e nós temos o setor de prestação de serviços no terciário. Nós vemos, na verdade, que as cidades da era anticristã, na era antes de Cristo, aquelas cidades elas eram um aglomerado de pessoas, principalmente que se formaram nas beiras dos rios, naquelas zonas férteis. A civilização mais antiga é na Mesopotâmia, né? Nós temos ainda também as civilizações que se formaram no Rio Amarelo, né? Nas encostas do Rio Amarelo, lá na China. Nós temos depois outras civilizações que foram se formando, e elas se formaram, na verdade, perto desses rios, porque eram os vales férteis, né? Os rios transbordavam, regiões semiáridas, né? E as pessoas se aglomeravam porque os rios eles transbordavam e eles traziam humus para aquela região. Então, uma cidade onde tinha terras férteis e tinha água. Depois nós vimos que algumas cidades, nessas cidades elas tinham um rei, um poder, um rei que era também o seu líder religioso. Nós vemos que nessas cidades, com o passar do tempo, havia então as igrejas que se situavam no centro dessas cidades, já o surgimento de algum tipo de comércio já existia, porque algumas produções eram feitas, produções dos artesãos, né? Produções artesanais de ferramentas, de utensílios domésticos, e o comércio que era feito, o começo era apenas com aquilo que sobrava daquilo que era utilizado. Porém, nós vimos também que no século X, já na Idade Média, nós vemos que há um retrocesso. Por quê? Porque com o surgimento do feudalismo, com a organização da sociedade dentro do sistema feudal, não havia necessidade de comércio, né? Então, tudo que era produzido era consumido ali na região do feudo, e a figura do mercador, a figura do comerciante, ela deixa de ser representativa, e automaticamente as pessoas saem da cidade e voltam para a zona rural. Nós vimos que a partir do século XI, você viu que há um ressurgimento do comércio, né? Que há o surgimento da figura do mercador, do burguês, que vai morar na cidade. E nós vimos depois que com a ascensão da burguesia ao poder, né, as cidades se tornam zonas comerciais, né? O comércio começa a ser fortalecido, as pessoas começam até a criar novas cidades nas encostas dos rios, novas cidades naquela rota comercial que os burgueses já utilizavam. Nós vemos que as cidades vão se formando nas regiões onde havia o comércio. Nós vemos ali que as cidades se formavam na onde estava o comércio, ali começam a se criar cidades. E vimos então que nos séculos 14 e 15 nós já vemos surgimento de grandes cidades, né? Chegamos a ver Paris, né, com 250 mil habitantes, e Veneza com 190 mil, e mais algumas outras cidades com mais de 40 mil habitantes na Europa. Então, na próxima aula, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos ver, a partir então do capitalismo e da Revolução Industrial, nós vamos ver a explosão, tá, do processo, realmente a efetivação do processo de urbanização, né? Lembrando que nós já vamos deixar, jogamos aí para vocês já a situação de que o primeiro país, né, que realmente se urbanizou, mas só no século XIX, foi a Inglaterra, mas é o primeiro. Então nós temos uma caminhada, um espaço de tempo ainda para a gente estar discutindo e falando com vocês sobre o processo de urbanização. Enfim, pessoal, essa é a primeira aula, que vocês possam estar assistindo esse vídeo. Vai aí o conselho para vocês fazerem as atividades. Em cada lista de atividades, segue o telefone, né, do professor, nós estamos à disposição de vocês,
tá? Para vocês estarem esclarecendo essas dúvidas. E o conselho é que você não deixe que essa pandemia venha atrapalhar os seus estudos. Que você possa aproveitar, né, cada teleaula dessa que é dada, cada videoaula que é feito com muito carinho, embora improvisado, sem o conforto, né, da sala de aula, mas é improvisado. E estamos fazendo o nosso melhor para que você possa aprender as matérias da melhor forma possível, deixando-nos à disposição para você estar interagindo com a gente, para vocês poderem esclarecer as suas dúvidas e que realmente possamos estar juntos até passar essa fase, vai passar, e que essa fase possa servir para o seu enriquecimento como pessoa e o seu enriquecimento profissional na sua vida, você possa levar e vencer essa fase. Estamos juntos, tá? Muito obrigado pela atenção de você e até a próxima videoaula.